Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Mais Pets Podcast. Hoje o nosso podcast está muito bacana. Vamos falar de oftalmologia de pet, cães e gatos. Eu acredito que é mais o assunto, né, doutor? Mas antes disso, eu quero falar dos nossos parceiros. Então, eu quero mandar um super beijo aos Akitas, o nosso parceiro Instituto Alex Santos. Também o Duque Pet Shop, que é um pet shop super completo, gente. Se vocês falarem que viu aqui no Mais Pets Podcast, nós temos 10% de desconto nos serviços de estética canina. E também temos a Cris Doces e Salgados. Se você precisa de docinhos e salgadinhos para qualquer evento, então tá aqui na sua telinha o número de telefone dela. É só ligar que a Cris te atende, tá bom? E tem também a Cozinha Pet Santé, que tá no meu coração, claro, né? E nós somos especializados em alimentação de cães e gatos, alimentação natural, fabricação, basicamente, né, da alimentação. E a Cozinha Pet Santé, ela está localizada aqui em Maringá, na Avenida Prudente de Moraes, número 36. Tá joia? E agora vamos falar com o nosso ilustre Dr. Davi sobre oftalmologia. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado, boa tarde, é um prazer estar aqui, comentar um pouco sobre a nossa especialidade aí. É isso aí, doutor. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho antes, falar um pouquinho da veterinária na tua vida, como que chegou a oftalmologia para você, que é uma especialidade, assim, que eu acho muito bacana, que hoje a gente tem aqui em Maringá, né? Isso não é há muitos anos que a gente, né, conseguiu aqui na cidade. Então, fala um pouquinho da tua formação. Bem, eu sou daqui de Maringá mesmo, né? Fiz a minha graduação aqui e já no 4º ano, né, terminando a faculdade, indo para o 5º ano, eu já comecei a pensar em algo que eu gostasse mais, né? Que eu já tinha essa visão de que eu queria seguir algum caminho específico, né? Apesar de gostar da clínica geral também, mas eu já pensava isso. E eu sempre gostei de pequenos animais, né? Então, meus tios, por exemplo, que são veterinários, eles moram em Joinville, lá em Santa Catarina. E aí, toda vez que a gente ia, final do ano, lá pra praia e tal, eu sempre ficava 1, 2 semanas lá, fazendo estágio mesmo, sem conhecer ainda a veterinária e tal, né? Mas eu gostava de estar lá ajudando eles, né? Na lida ali com os animais, né? No consultório, cirurgia e tudo mais. E então, assim, eu já sabia que eu queria pequenos animais, mas para ter certeza, como a veterinária, o campo dela é muito amplo, né? Por exemplo, no 1º ano da faculdade eu fiz estágio em hospital de equinos, no 2º ano eu fiz estágio em hospital de ruminantes, né? Aí depois no 3º ano eu fiz estágio em laboratório de parasitologia, no 4º fiz uma parte também em cirurgia geral, né? E aí eu vi que realmente era pequenos, né? Mas daí dos pequenos, para onde eu iria? Então veio... E realmente, né, doutora, a veterinária, ela é muito ampla, né? Ela tem... muito É que, na verdade, são várias espécies, né? Que dentro do curso vocês acabam estudando todas as espécies, né? Porque vai ter que saber, né? Isso, a gente brinca que na medicina humana a gente vai estudar um esqueleto só, né? Na veterinária a gente tem que estudar o cavalo, o cachorro, o porco, a galinha, o passarinho. E aí vai embora, né? Então, fora aquelas profissões, aliás, os trabalhos da veterinária que não estão diretamente relacionados, né, com a sanidade de estar examinando o animal ali, essas coisas, por exemplo, produtos de origem animal, né? Então, aquele queijo, presunto que a gente está comendo de manhã ali passou pelo veterinário, né? Teve que ter uma inspeção também. Então, é muito amplo, né, o campo da veterinária. Mas, voltando lá, então eu sabia que eu queria os pequenos, e aí eu sempre gostei, assim, de coisa mais delicada, vamos dizer, né? E a oftalmologia já foi me chamando atenção nisso, porque
Por exemplo, eu sempre dou o exemplo da ortopedia, né? Cirurgia de ortopedia, a gente vai usar furadeira, serra, martelo, aquele negócio mais cruento. Cirurgia abdominal, às vezes tem que abrir uma cavidade grande, muito líquido, sangue e tal. E eu gostava de coisa mais tranquila. Então, oftalmologia, por exemplo, a cirurgia a gente faz sentado, igual, né, nós estamos aqui agora, com o microscópio aqui, tranquilo, né? É bem assim, sutil. E a clínica também, né? A gente faz os testes ali com os aparelhos, com as luzes e tal. Nossa, mas doutor, isso, olha, é uma dúvida que eu tenho, porque assim, agora você falou assim, faz os testes com os aparelhos. Quando a gente vai para um oftalmologista, a gente que eu falo, nós, seres humanos, que nem a gente chega lá, tem aqueles exames de visão, que tem umas letrinhas lá na frente, a gente fala, né, as letras. Se for uma criança, vai ter desenhos, coisas assim. Mas e eles? Isso, é uma dúvida muito comum, né? Esse teste de acuidade visual, né? Que tem a tabela de Snellen lá, as letrinhas, ou para crianças os desenhos, a gente não faz com os animais, né? Porque a gente não consegue interagir esse ponto. Mas praticamente todos os outros a gente consegue fazer. Então, uma dúvida, né? Também o pessoal chega lá, mas cachorro usa óculos? Pois Na né? verdade, usa. Não esse óculos igual você está usando agora, né? Mas é como se fosse um óculos de proteção, como se fosse de natação, né? Que tem um elástico que prende aqui atrás e tal. Porque tem alguns animais... Isso. Chega até a ficar bonitinho. Tem alguns animais que têm, às vezes, despigmentação na pálpebra, ou atrofia de íris, algum problema na retina, que eles não podem receber uma iluminação mais forte, né? E aí vai ter que sair de casa, vai ter que usar um óculos de proteção desse, ou até mesmo contra o vento, né? Algo desse tipo. A gente sabe que a maioria dos cães, né, por exemplo, falando só dos cães, eles têm miopia, né, então se a gente enxerga até uma certa distância, para eles já tem muita dificuldade, né, então eles vão ter que chegar um pouquinho mais próximo para enxergar. Mas então a gente enxerga mais distante que os... A gente enxerga mais distante que eles. E quando a gente fala isso, a gente tá falando de cachorro, gato... De uma forma geral... De uma forma geral. Os animais, eles têm as particularidades, né, deles certo. ali. Mas assim, o cão que ele tem uma dificuldade visual, às vezes ele tem esse problema mais exacerbado, e não necessariamente é um problema de refração, né? Miopia, astigmatismo, hipermetropia, esses problemas que a gente tem mais. Porque ele não usa, né, essa microfocalização igual a gente, né? Para ler, escrever, dirigir. Então eles têm e tá tudo bem. Agora, quando surge um outro tipo de problema, né? Um edema na córnea, uma catarata, né, um problema de meio ali, né, do humor aquoso e tal, isso vai começar a atrapalhar daí a visão. E isso você consegue identificar no exame clínico, assim, Isso, a veterinária, né, tem algumas especialidades igual da medicina humana, e a oftalmologia, nesse ponto, ela é bem parecida porque a gente precisa de vários aparelhos, né? Como é uma estrutura pequena, complexa, então a gente precisa de ter meios de tirar a informação daquilo ali, né? E então a gente tem o biomicroscópio, que é aquele aparelho que a gente encaixa o rosto lá no oftalmologista, só que o nosso ele é portátil, né? Porque o cãozinho não vai ficar parado lá, é isso que eu fiquei imaginando, doutor. Então a gente tem que ir até eles vão se mexendo, a gente vai segurando e vai fazendo dessa maneira, né? Tem os aparelhos para medir a pressão do olho, né? Pressão intraocular, para avaliar o fundo de olho, né? Então a gente consegue fazer praticamente assim os mesmos exames também. Interessante, doutor. E tem doenças assim que são específicas de algumas raças, entre cães e gatos, ou não? Mais são muito gerais, cães. mais em cães? Por exemplo, a gente tem... Se a gente for
classificar em relação à conformação do crânio. Por exemplo, aqueles cães de focinho mais curto e olhos mais saltados, o Shih Tzu, Bulldog inglês, Bulldog francês, Piquinês, Pug, né? Eles são mais propensos a ter os problemas oculares. Mas os problemas oculares deles são o quê? Por estar com os olhos mais expostos, né? Então, eles têm mais ressecamento do bulbo ocular, são mais propensos a ter inflamações, infecções, né? Aí a gente tem algumas raças, por exemplo, falando do glaucoma, né? Que tem as raças asiáticas, né? O Akita, por exemplo, Samoyeda, eles têm, ou nem, não só especificamente asiático, mas, né, o Bloodhound, né, o Basset Hound, eles também têm mais facilidade para desenvolver o glaucoma. A gente tem até um livro, né, do Colégio Americano de Oftalmologia Veterinária que já classifica as raças e as doenças oftálmicas que estão, vamos dizer assim, circulando aquela genética daquela raça, né? Nossa, mas glaucoma em cães, ele aí é identificado também com exames através de aparelhos, Isso, através de... O glaucoma, ele é uma doença perversa, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque pode ser muito rápido, então o animal pode vir perder a visão muito rápido. Tem alguma idade específica, doutor, assim, que normalmente acontece? Não tem muito específico, não, né? Inclusive, o animal até pode nascer propenso já a desenvolver o glaucoma, porque às vezes ele tem o ângulo de drenagem mais fechado, né? Então tem um líquido que circula lá dentro do olho, que é o humor aquoso. Se vamos dizer assim, a drenagem dele está mais fechadinha, né? O ângulo irido-corneano, esse animal em pouco tempo ele pode desenvolver um glaucoma. E como que por exemplo, eu como tutora, como que eu identifico que eu preciso levar meu cachorro até um especialista e que possivelmente seja um glaucoma, alguma coisa assim? Porque normalmente as pessoas levam primeiro no clínico, né? Uhum. O que normalmente o pessoal faz, sei lá, tem algum incômodo, tem alguma coisa, acaba levando no clínico e o clínico faz um encaminhamento. Uhum. Mas assim, em casa, qual é o comportamento que o cachorro pode ter, ou o gato, para eu falar assim, nossa, ele está precisando de um atendimento e possivelmente seja um oftalmo? Uhum. Então, o que a gente tem visto é o seguinte, o que aconteceu com a medicina humana está acontecendo com a veterinária, né? Então, estão surgindo as especialidades, a gente não tem todas ainda, mas já, né, uma boa parte. E o tutor, às vezes, ele vai perceber alguma alteração, né? Tá com uma coceira na pele, uma mancha na pele ali, um dermatologista, né? Às vezes ele já está fazendo esse caminho direto. O clínico geral sempre vai existir, né? Porque a gente precisa deles, né? O animal às vezes está com uma diarreia ali, um problema gastrointestinal, ou foi atropelado. Os protocolos, né, de vacina, né? Vacina, tudo, né? Sempre acompanhamento. Só que às vezes naquela triagem, né, do clínico geral, ele percebeu que alguma coisa mais específica, né, precisa de uma avaliação mais aprofundada, ele acaba encaminhando para a gente. O que os tutores, né, podem observar em casa? Então, a primeira coisa é mudança no comportamento, né? O animal às vezes está começando a esfregar mais o olho, coçar, né? Ou já está aparecendo sinais de olhos vermelhos, mudança da coloração, o olho está ficando mais azulado, esbranquiçado, ou tem uma mancha escura, né? O tamanho, né, do olho parece que está aumentado, né? Ou diminuído. Secreções, né? Então, de repente, tá tendo mais remela, né? Ou mais lacrimejamento. O animal que está começando a fechar o olho porque está sentindo algum incômodo ali, né? Então, todos são sinais que, se a pessoa percebeu, o ideal é levar logo, né? A gente, na oftalmologia, muitas coisas são muito rápido, né?
Às vezes o animal está enxergando bem hoje, passa nem 24 horas direito, ele pode vir a perder a visão. É muito rápido. Muito rápido, e isso é uma coisa que também a gente está construindo com o tempo, né? Porque no começo, quando a gente iniciou aqui em Maringá, a gente tinha que fazer muita enucleação, que é a retirada do olho, porque já chegava pra gente, já não tinha mais muito o que fazer, né? Então a gente fazia cirurgia para dar o conforto para o animal, né? Hoje a gente já está conseguindo, né? A gente já consegue fazer uma ceratoplastia, uma cirurgia da córnea de reparação, né? Às vezes teve um trauma ali, brigou com outro animal, um gatinho que arranhou, qualquer coisa desse tipo. Aí a gente já consegue salvar o olho, salvar a visão, né? Nem sempre, às vezes o trauma é grande, às vezes a gente não consegue salvar a visão totalmente, mas o olho permanece, né? Então vai ficar ali tendo, vamos dizer, a estética preservada, né? A gente sempre tenta manter o máximo possível de como estava, né? Porque é impactante, né? A gente falar de retirar assim, dá é ruim, né? Até o próprio glaucoma, por exemplo. A gente tem várias técnicas, né? Cirúrgicas para tentar manter o olho. Só que, como eu falei, o glaucoma ele é a pior doença para o oftalmologista, até pior que o próprio câncer. Dependendo do tipo de câncer, a gente consegue fazer a cirurgia, faz o tratamento ali, resolve o problema. Agora o glaucoma não, ele vai bem por um tempo, daí de repente ele desregula, e aí a gente tenta outra técnica, fica bom mais tempo, mas acaba que lá no final não sobra muita opção e a gente tem que fazer a retirada do olho, né? Hoje em dia a gente já tem opções mais tranquilas em relação a isso, né? Por exemplo, a crioterapia, ela tem ido muito bem, né? Então foi desenvolvida uma sonda nova, a crio já existe há bastante tempo, né? Na veterinária e até em técnicas oftálmicas. Mas essa sonda que foi desenvolvida agora, o aparelho, a gente está tendo bons resultados sem, vamos dizer assim, aquele pós-cirúrgico que o olho vai inflamar muito, né? Essas coisas. Então a gente tem conseguido controlar muito bem. E aí, graças a Deus, a gente está conseguindo manter mais os olhos agora. Porque é que nem eu falo, né? É muito impactante. Eu imagino assim, você chegar pro tutor e falar para ele que vai ter que retirar, né? Muitos, assim, vão receber de forma muito ruim, né? Não tem... E é até engraçado você falar isso, porque, assim, as mulheres, né, elas têm mais coração, mais sentimento, né? Então, quando vem a tutora ali, a gente fala isso, eles não querem... Às vezes tem até filho pequeno em casa, falam, mas, né, como vai ser aquele negócio... De chegar em casa, o cachorro tá sem olho. Às vezes, quando vai o homem já, não, vamos resolver logo esse problema, tudo, né? Mas, às vezes é o contrário também, né? Eu só dei um exemplo, assim, porque a gente sempre quer... impactante mesmo, né? Pra gente vamos dizer assim, assinar embaixo que não teve mais o que fazer, né? Porque a gente só tá ali daí pra dar o conforto pro animal. Mas ainda bem que existe também essa possibilidade, né? Muitos animais que o pessoal resgatam, que o olho estava perdido e aí tá dando vários problemas pro organismo, porque aquilo já conseguiu. Então, quando a gente consegue fazer a cirurgia, pelo menos a gente já elimina esses outros problemas, né? E glaucoma, então, é uma das doenças que aparecem com uma certa frequência para você. E quais outras doenças comuns, assim, de aparecer na clínica? Olha, isso varia um pouco de região para região, né? Mas, assim, qual que é a nossa realidade aqui, falando de Maringá e tal? A gente atende muito as ceratose conjuntivite seca, né? Que são ressecamento ocular, que pode ter algumas causas, e as ceratites ulcerativas, que são as lesões mesmo, né? Depois tem catarata, né? Nossa, catarata, o olho fica branquinho, assim, igual... É igual o humano, né? A gente tem uma opacidade da lente,
vai atrapalhando a visão também. E recupera, doutor? Em algum momento? Recupera. Recentemente a gente fez 3 animais faz uma semana, né? Hoje eu fiz o retorno deles, né? Já tinha feito um, tá tudo bem. Hoje a gente fez a segunda revisão. E a tutora falou, meu Deus, tá quase batendo um arrependimento, porque o cachorro ficava só paradinho, tranquilo, agora ele tá sapeca, correndo por tudo e pulando em cima das coisas, né? Então, assim, lógico que ela falou de brincando, mas a gente fica muito satisfeito. Tem que ter vamos dizer assim, um acompanhamento inicial, né? Então, a gente vai ver se esse olho é possível ser feita a cirurgia, né? Ele vai fazer os exames normais de sangue, exames de imagem, né? O eletrocardiograma, ecocardiograma. Porque normalmente a catarata é em cachorro. O gato também tem? Tem também, é mais raro, mas tem. O cavalo é até mais comum do que o gato. Mas normalmente é com a idade avançada. Então, isso difere um pouco de nós humanos, né? A catarata nos humanos é mais comum a senil, pessoas mais velhas. Nos cães, por exemplo, é juvenil. Né? Juvenil? Juvenil. Então, animais aí com 5, 6 anos, eles já podem ter catarata madura já. E a gente identifica assim mesmo, começa a clarear, é importante. Viu que a Mas coloração... ele, quando começa a clarear, ele já perdeu uma boa parte da visão. Não necessariamente. Por exemplo, tô com um paciente agora que é um bulldog francês. Ele tem 2 anos, já tem catarata madura. Ou seja, a retina dele é boa, né? Porque ele é novinho. E mesmo essa catarata já estando avançada, né? Porque a catarata a gente tem 4 classificações dela. Então ela começa incipiente, imatura, madura ou matura e hipermatura. Ele dele já está na 3ª. E ele consegue se virar bem, né? Se a gente apaga, diminui a luz do ambiente, aí sim ele já tem dificuldade. Mas com a luz acesa, ele até se vira bem, não chega a trombar, né? Ele toma um pouquinho mais de cuidado. Se é um animal mais velhinho, com uma catarata nesse nível, a retina dele já está mais cansada, né? Aí às vezes ele já tem mais dificuldade. Mas um dos primeiros sinais que os tutores vão perceber é essa dificuldade visual, né? Então o animal que era bem espertinho, de repente você está jogando um petisco, alguma coisa, ele já começa a usar mais o faro para achar, né? Ou uma porta de vidro ele já começa a trombar, ele já não quer mais subir no sofá ou descer a escada, né? Ele já começa a mostrar esses sinais de que tem alguma coisa estranha. Porque a opacidade em si, como a gente... né, não está com os aparelhos ali avaliando os animais dia a dia, às vezes ela vai ser mais tardia, né? Então, quando vai perceber essa opacidade, ela já está uma catarata mais avançada. E o ideal, né, para a gente operar, seria uma catarata mais nova, né? Porque ela vai ser uma catarata mais mole ainda, então o tempo de cirurgia, o facoemulsificador, que é o mesmo aparelho que é feito na medicina humana, ele vai gerar energia, né, calor ali dentro do olho, e quanto menos o olho tiver, né, essas agressões, melhor também para recuperação e tudo mais, né? Então a gente diz que a fase ideal é a fase 2 para operar, por exemplo, né? Na veterinária é comum já operar 3 e 4, porque, né, quando a gente tem algum problema, vai falar, opa, preciso ir no médico ver o que está acontecendo, então a gente já vai. Mas na veterinária, às vezes, quando vai perceber, já está um pouco mais evoluído, né? Porque eles não falam, né? Eles não falam, Não dizem, né? Olha, tá incomodando, né? Ó, tá doendo, né? Quando a gente percebe é porque já tá doendo bastante, já tá incomodando bastante. Doutor, e outra pergunta, em relação à lágrima ácida, que eu escuto falar assim um monte, a lágrima ácida... Aí tem gente que fala que é de comida, de alimentação, tem gente que fala que não, que é problema de olho mesmo. O que gera uma lágrima ácida? Isso. O termo técnico, né? Ela é ácida mesmo? Então, na verdade não, né? Ela tem um pH neutro, né? Ela não é ácida nem básica. E da onde saiu ácida? Pois é que como... vai criando aquela coloração, né? Foi se criando esse mito de que
tá, que tá ácido. tá acidificando ali e tal. Mas o termo é cromodacriorreia, né? Cromo de cor, dacro de lágrima e reia de escorrer. A maioria desses casos é mais um problema estético. Para o animal não está fazendo diferença nenhuma, né? Porque em alguns casos, quando a gente muda a alimentação deles, né? Troca de ração ou parte para alimentação natural, acaba não apresentando mais esses sinais. Porque a gente está mudando na composição da lágrima, né? Esse sinal da lágrima escura ali, escorrida, é porque tem a reação da lactoferrina, porfirina ali com a pele, que é ferro, né? Então o ferro em contato com ar oxida, dá cor de ferrugem. De ferrugem. Exatamente. Né? Ela vai ficar mais escura, meio acobreada assim. Mas é isso. Então, quando a gente mudou a alimentação, que mudou a composição da lágrima, o problema ainda continua lá. Tá escorrendo a lágrima, só que ela não tem mais aquela cor escura, então não aparece mais, né? Muitos animais, principalmente esses pequenininhos, né? O maltês, que aparece muito, poodle, né? Principalmente, né? Por ter a pelagem mais branca, mas o shih tzu tem, o York, também Spitz tem bastante. Eles têm o ponto lacrimal, que é onde drena, né, a lágrima aqui do olho lá pro focinho, muito fechadinho, né? Então a lágrima chega ali, ela não consegue ser drenada totalmente e acaba escorrendo. Então acaba sendo mais um problema de drenagem, né? Isso tem correção, doutor? Tem correção, existe até cirurgia para isso. Só que é o seguinte, quando que a gente vai fazer cirurgia? Quando isso está relacionado com algum problema mais sério, né? Então vamos dizer, tem algum problema dentário ali que tá interferindo, inflamando, e aí o ducto está sendo obstruído por causa dessa inflamação, né? Tem até problemas mais graves, uma tumoração ali no ducto, né? E aí precisa resolver esse problema. Agora, só para melhorar a drenagem, também existe, mas é uma cirurgia que a gente vai... primeiro que ela já é um pouco mais agressiva, né? A gente vai ter que usar uma furadeira para furar o osso nasal, passar uma sonda, jogar lá para dentro. Dor. E aí às vezes a gente vai deixar aquela sonda por mais tempo e depois vai retirar ela, vai passar alguns meses, aquilo obstrui de novo, né? Então a gente não indica quando o problema é mais estético, a gente indica mais fazer a limpeza mesmo, o controle, né? Para não deixar ficar aumentando a carga bacteriana ali. E aí vão muito bem. Quando os tutores chegam lá na clínica com essa dúvida, né, eu explico tudo, né, esse processo e tal, e aí a maioria acaba entendendo, né? Porque daí eles tiram da cabeça que, não, então isso não é um problema. Mas estético, né? O animal vai arranjar a namorada do mesmo jeito com esse problema, então, né, para eles não faz diferença nenhuma, né? É que, na verdade, os tutores se incomodam, né? Porque dá a impressão de que está incomodando o animal, isso, né? Porque fica aquela coisa escorrida, a aparência não é legal, né? Muitos reclamam de odor também, de cheiro, né? Porque daí é essa questão bacteriana que eu acho que você falou, né? Exatamente, que é a bactéria que dá um mau cheiro. Sempre tem que investigar, né? Porque pode ser outro problema. Às vezes até uma inversão da pálpebra ali, que está irritando mais o olho, fazendo lacrimejar mais, às vezes ele tem uma condição boa de drenagem, só que essa inversão está atrapalhando e fazendo ele lacrimejar mais. Inversão que você diz os cílios ficar... a pálpebra invertida, né? O termo é um entrópio, né? E às vezes pode até machucar a córnea, né? Essa inversão. Então, a gente tem que fazer uma cirurgia plástica, né? Uma blefaroplastia para corrigir esse defeito. Que interessante, né? Nossa, e tanta gente falando tanta coisa de lágrima ácida, assim, que eu falo, acho que no final das contas não tem nem o que falar, né, de explicação, porque o pessoal fala, é por causa da alimentação, não, porque o cachorro fica coçando demais o olho, né, às vezes coçar talvez seja esses outros problemas, né, por isso que eu falo, o correto é a gente investigar, avaliar, né? Porque daí lá a gente vai fazer todos os testes
para ver se ele tem algum nível de drenagem, né? Se o ducto está obstruído. Tem animais até que tem imperfuração, então nasceu sem o ducto, né? Sem na verdade, a abertura do ponto lacrimal. Né? Então, isso a gente sempre tem que investigar. Mas o bom é que, na maioria, acaba sendo mais um problema estético mesmo. E entre os cães, doutor, a gente vê assim, tem cães que têm os olhos mais claros, olhos mais escuros. É só a cor mesmo ou existe alguma, sei lá, alguma coisa de diferente, algum problema que possa causar com mais frequência em alguma coloração de olho? Sim. É meio que os cuidados é como se fosse pra gente, né? Pessoas mais claras, com os olhos mais claros, por exemplo, ela tem que usar uma proteção a mais, né? Se for sair no sol. Então, tem que ser um óculos. Tem sensibilidade à luz, né? Sensibilidade à luz, usar um óculos que tenha uma proteção VA/UVB, né? Igual um óculos escuro pra gente, né? Normal. A gente tem, como eu falei, também tem para os animais. Tem cães que eles têm a pálpebra despigmentada. Esse é um motivo a mais pra gente cuidar, né? Por exemplo, o Bull Terrier... Despigmentada seria um albino ou não necessariamente? Não necessariamente albino. Por exemplo, o Bull Terrier, que é aquele red nose, né? Que tem um focinho mais alongado. Às vezes ele é piratinha, ele tem uma manchinha no olho e o outro é totalmente despigmentado. E essa despigmentação pode até levar, se não cuidar, pode até desenvolver uma câncer de pele ali, né? Algo desse tipo. Então tem que passar o protetor, né? Solar também. Ou usar o óculos protetor solar pros olhos? A gente passa ali na pálpebra, né? O recomendado daí, né? Se for ter que passar muito próximo ao olho, né? É usar aqueles que são oftalmologicamente testados, né? Geralmente os infantis já tem um fator de proteção mais alto. E aí a gente pode passar ali na pálpebra, se chegar, né? Às vezes, porque quando a gente vai passar ele já vai fechar o olho, né? Mas se chegar a cair um pouquinho lá dentro... Também não vai... não vai agredir, porque ele já tem essa testagem, né? Para segurança dos olhos. Nossa, que interessante, né? Não, é porque a gente vê assim, né? Os cães têm várias colorações de olhos e tem uns que são muito claros, né? E dá a sensação mesmo de que talvez uma luz mais forte vai doer, vai arder, sei lá, né? A gente tem até cães com heterocromia, por exemplo. Às vezes um olho é pigmentado, a íris é pigmentada, o olho é azul, o outro é azul, né? Esse olho a gente vê que ele inflama muito mais, né? Porque é mais sensível. Algum desses cães, eles adoram ficar... Mas eles enxergam normal, né, doutor? A princípio, sim, né? Tem algumas doenças dessas de coloração, que o olho tem colorações, despigmentações, né? São azuladas ou até livre de pigmento, que elas estão relacionadas com patologia. Daí já são patologias relacionadas à genética, né? De algumas raças. Tem algumas pelagens que estão ligadas a isso. Por exemplo, tem gatinho que tem a despigmentação e eles têm surdez, né? A mesma genética ali vamos dizer, a doença está ligada com o mesmo problema, entendeu? No olho e no... E a surdez, Nossa. Entendeu? É que existe uma ligação, então, entre... Tem também isso. Mas esse, assim, vamos dizer assim, esse já é um problema que vem de fábrica, né? Agora, vamos supor... Tadinho do Netinho. Ele não teve escolha. Não teve escolha. Mas, vamos supor, antigamente a gente tinha muito cocker, né? Hoje em dia eu vejo poucos. Mas o cocker, eles tinham muito problema de otite, né? Que é aquela orelha grande, mais caída, né? Então caía qualquer umidade ali, ficava abafado, então virava propensão a ter fungo e bactérias, né? E aí desenvolver as inflamações, otite. Dependendo dessas otites, né? Se elas fossem muito sérias, elas poderiam
afetar a inervação, né? Ou trigêmeo, né? Que é um dos pares de nervo craniano. E esse nervo, ele vai para o olho também, né? Então, o animal desenvolvia a ressecamento ocular, né? Porque estava tendo uma alteração de nervo, que começou lá no ouvido, por exemplo. Que Então, coisa, né? Uma coisa puxa a outra. Puxa a outra. As manifestações oculares de doenças sistêmicas é um ponto muito importante dentro da oftalmologia. Tanto que, assim, quando eu já descobri que eu queria oftalmologia, primeiro eu fiz a residência em clínica médica, né, geral. Depois eu fiz a especialização em clínica médica geral para depois partir para oftalmologia, né? Por exemplo, diabetes pode levar a catarata, né? Doença do carrapato, que a gente tem muito aqui na nossa região, erliquiose, ela leva a uveíte, né, que é a inflamação intraocular. Então, a gente precisa estar levando o animal como um todo. Então, quando chega no meu consultório, eu vou fazer meio que uma avaliação geral, mesmo que já passou pelo geral, clínico, né? Para eu saber se pode ter alguma relação ali com o que eu tô vendo no olho também. Entendi. E, doutor, eu queria uma opinião sua, porque a gente vê, assim, muitos cãezinhos que tem, sabe aqueles pelos que ficam todos na frente dos olhos? Aí muita gente fala, tem que tirar esse pelo, não sei o quê, e prende o cabelo do cabelo, né? O pelo, né? Do cachorro, bem assim, puxadinho pra cima, pro pelo não ficar caindo nos olhos. Esses cachorros, eles não são adaptados a ter esses pelos mesmos caídos na frente? Ou a gente precisa realmente ajeitar o cabelo dele pra não ficar na frente, incomodar? Ou é coisa da nossa cabeça, não tá incomodando? Olha, na maioria não incomoda, tá? Alguns... eles vão ter dificuldade visual, então é uma barreira física mesmo. Sim, né? Tá na frente. Ali na frente, né? Mas via de regra, isso não traz problema para o animal. Os pelos que vão causar problema no olho são os pelos que estão nascendo em locais indevidos. Por exemplo, a gente tem pelos que nascem na borda da pálpebra, né? Então a gente tem os cílios aqui, né? E eles também. E aí, às vezes, tem um pelinho que ele está nascendo na borda da pálpebra. E conforme ele pisca, esse pelo toca o olho, né? Ou pode ser até na conjuntiva, na parte rosinha aqui do olho, né? Que são chamados cílios ectópicos. Ectópico porque está fora do local, né, correto. Esses pelos, sim, vão causar problema, né? Então, esses pelos é uma das maiores causadoras de úlcera de córnea, né, que a gente recebe. Aí a gente tem que fazer a cirurgia, né, para remover o folículo desses pelos, ou dependendo do caso, até um tratamento clínico ali. Isso não tem a ver se o cachorro é de pelo mais longo ou pelo mais curto, acontece em qualquer... Pode acontecer porque em qualquer é uma formação raça. da própria, digamos assim, do próprio formato do olho, talvez, não sei. O folículo, em vez dele ter apontado para a pele ali, ou ele achou o canal da glândula que produz a gordura do olho, né, as glândulas tarsais, ou ele realmente ficou virado pro lado da conjuntiva e ele, né, saiu lá pro lado de dentro. A gente tem as raças que tem mais propensão a ter isso, né? Então, o Shih Tzu, infelizmente, eles têm bastante, né? Bulldog em inglês. Mas, voltando à conformação do crânio, os bracocefálicos, que são esses de focinhos mais curtos, eles acabam tendo mais esses problemas também. Mas isso pelo próprio formato, provavelmente, do rostinho dele. Porque eles têm, assim, né? Como um focinho mais achatado. Eles têm a inversão, às vezes, da pálpebra, principalmente no canto interno, né? Que, assim, é muito comum eles terem um grau de inversão. Se essa inversão é a mais, aí começa a apresentar os problemas. Aí a gente tem que corrigir isso cirurgicamente. Mas acaba sendo que, assim, uma falta de sorte mesmo, o pelo ter escolhido nascer pro lado errado ali, né? Porque por mais que retire esse pelo, ele volta, ele nasce novamente
Na mesma posição. Se o pelo ele tá nascendo, por exemplo, na borda da pálpebra, mas quando a gente vai avaliar ali, a gente tá vendo que ele tá voltado para fora e não pro olho, às vezes é melhor até não mexer, né? A gente fotografa, né? Com a lente macro ali, mostra pro tutor. Ele fala, ele tem um pelinho aqui. Ah, não, então vamos tirar, vamos resolver. Fala, ó, mas se eu epilar ele agora, se eu tirar, pode ser que ele nasça depois e vire para dentro, né? Então, às vezes é melhor não mexer nele agora. Se depois ele cair, né? Porque às vezes vai ficar lá e não vai causar problema nenhum. Mas se ele cair e nascer o outro voltado para dentro, aí a gente, de repente, já faz a técnica para remover. Né? E aí tira o folículo, resolve o problema, não nasce mais o pelo ali. Entendi. Doutor, e outra coisa que eu queria perguntar, que, assim, todo mundo fala, né, tipo, ai, cachorro enxerga colorido? Olha a pergunta, né? Não, mas isso é muito comum. Então, e aí eu fico imaginando, né, perguntar isso para um oftalmologista, né? Dá até vergonha, falar assim, gente, perguntar para ele se o cachorro enxerga colorido. Não, até quando eu já atendi oftalmologista humano, eles perguntam isso também, né? A nossa visão, ela é tricromática, né? Então, a gente tem os 3 cones básicos, que é o vermelho, verde e azul, né? O famoso RGB lá, do inglês, né? E a partir disso, forma todas as cores que a gente está vendo. Os cães, os gatos, eles são muito próximos, né? Mas assim, vou dar o exemplo dos cães, que eles têm os 2 cones básicos, que é o azul e o amarelo, né? Então eles não têm essa visão tão colorida. Nesse ponto a gente ganha deles, né? A gente tem mais percepção de cores, né? Enxerga melhor na iluminação. Eles, por exemplo, eles já têm mais células de bastonetes, fotorreceptores bastonetes, que é responsável por enxergar no escuro e ver formas, né? Por isso que às vezes a gente acorda de madrugada, vai tentar ir na cozinha beber água, no banheiro, e aí vai tateando a parede assim, porque tá difícil a visão, e o cachorro tá lá, tá andando por tudo, né, tranquilo, porque o pouquinho de luz que chega na retina dele, né, ele já consegue refletir várias vezes aquilo por causa desses bastonetes, e aí eles aproveitam muito bem. Né? Animais noturnos têm muito mais dessas células, né? Por exemplo, a coruja que caça à noite, né? Então ela tem mais dessas células. Então, por exemplo, aquele mito do touro, da tourada lá, com, né, balançar o pano vermelho. Pano vermelho, lá. Né? Na verdade, ele vai por causa do movimento, né? Que a cor, o vermelho ali é igual, mais ou menos igual pro cão. Se fazer com pano de qualquer outra cor, ele vai também. A bolinha vermelha que a gente joga pro cão, nossa, ele gosta tanto da bolinha vermelha. Na verdade, ele vai mais por causa da textura, né? O odor, o barulhinho que ela faz e tal. Porque o vermelho, eles não enxergam, né? Eles não têm esse cone, então eles vão ver assim, um amarronzado ali, um azul mais escuro, que é o que tenta chegar mais próximo do vermelho. Então, resumindo, eles enxergam cor, mas não igual a nossa. Não igual a nossa, É como se fosse um filtro pastel, né? Aqueles filtros que a gente coloca assim de Instagram. E existe cachorro que é daltônico ou... Porque assim, como que significa? Não conseguiram chegar nessa resposta ainda. Não? Não. Igual eu te falei, né? A gente sabe que eles têm problemas refrativos, né? Então a gente tem até aparelho para saber se o animal ele tem grau de miopia, hipermetropia, estigmatismo. Só que a gente... Agora, daltonismo, essa ainda não conseguiram descobrir. Porque até pra gente é difícil, né? Às vezes pergunta a pessoa... E Cucão, como que a gente vai fazer nessa pergunta? Então, porque eu imagino assim, para as pessoas, na verdade, ela aprende dentro do que ela já enxerga, isso, né? Então, a resposta dela acaba sendo uma forma, digamos assim... o azul que você enxerga, quem garante que é o mesmo azul que eu estou enxergando, né? Eu aprendi que aquilo é azul e falo que é azul. O daltônico, ele confunde, né? Então, às vezes ele está olhando uma tonalidade ali e ele pode ter uma percepção um pouco diferente.
Eu acredito, assim, né, sem ter investigação científica nenhuma, que eles podem ter também. Porque eles têm vários problemas que a gente tem, né? Não só problemas, mas as particularidades ali do olho. Então, eu acho que, quem sabe, daqui a alguns anos a gente descubra alguma coisa nisso também. Tá certo, doutor. E você quer deixar o seu arroba, seu contato? Tem mais alguma coisa interessante aí pra gente falar pros nossos espectadores? Porque, olha, tem tanta pergunta, né, dessas coisas do tipo, enxerga colorido, Sim, né? Tem, sim. o que você escuta, assim, que você fala assim, nossa, né, todo mundo pergunta isso. Tem alguma pergunta que aparece com muita frequência? Eu acho que você abordou bem, sabe? Geralmente são essas dúvidas, assim. E a gente fica à disposição, né? Também quem quiser perguntar alguma coisa depois que perguntou aqui. O nosso canal ele vai estar com os comentários abertos, daí o pessoal vem e pergunta. Isso. A gente vai precisar da tua ajuda, claro, né, para responder, porque... Não, com certeza, estamos à disposição. Mas eu acho que é isso, acabou abordando bem. Quem quiser conhecer a clínica também, é a Visão Vet, né? A gente fica ali na Avenida Rio Branco, número 102. Tem o Instagram, que é @visãovetmga. Tem o meu profissional, que é @davisãovet, mistura de Davi com Visão Vet. Legal. E é isso. O que o pessoal quiser tirar de dúvida, né, mandar mensagem e tal. O telefone a gente vai colocar aparecendo na tela, doutor, porque daí fica mais fácil para o pessoal anotar. Tá certo? Então, obrigada, doutor, por ter vindo, por ter disponibilizado seu tempo, por ter vindo aqui falar um pouquinho dessas curiosidades da oftalmologia, né, que é uma área... Ela é uma área relativamente nova na veterinária? Tem quantos anos, mais ou menos? Na verdade, ela não é tão nova, já existe há mais de 30 anos. Nossa! Inclusive, eu tive o prazer de fazer estágio, primeiramente, né? Fiz estágio curricular e depois eu fui, até trabalhei, né? Atendi na clínica do Dr. Jorge Pereira, que é lá do Rio de Janeiro, que ele fez a primeira catarata na América, né? Então, a gente tem esse título brasileiro, né? da América, assim, vamos dizer. E ele foi um dos pioneiros, né? Aqui do Brasil. Ele tem bastante experiência, então, assim, e ele já trabalha na oftalmologia há mais de 30 anos. Um conhecimento fantástico, né? Ai, que legal, doutor. Mas, olha, obrigada mesmo por ter vindo, né, disponibilizado o teu tempo, falar um pouquinho pra gente dessas curiosidades que a gente tem da oftalmologia, né? O pessoal que está nos assistindo, dê um like, inscreva-se no nosso canal, deixe os comentários, compartilhem com os amigos, que, olha, pessoal, tem bastante novidade chegando aí no Mais Pets Podcast. Obrigada, doutor. Obrigado, e precisando, só avisar. Tá joia. Até mais, pessoal. Beijo.